Vamos lá, pessoal. A gente está fazendo... O professor Ives Gandra Martins, nesses quase 22 anos da APET, ele fez a abertura dos nossos 22 simpósios de direito tributário, né? E nessa oportunidade, houve um problema de agenda e ele não conseguiu fazer a abertura, mas está aqui fazendo o encerramento. O primeiro simpósio de direito tributário foi em setembro de 2003, e a APET tinha apenas 4 meses de fundação. Não é? Professor Ives, eu liguei para ele, perguntando se ele poderia ser o nosso presidente de honra e fazer uma conferência na época. Ele mal me conhecia, e por telefone ele falou, não, eu faço sim. E veio. E aí veio o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto. Bom, hoje nós estamos no 22º simpósio de direito tributário. Se eu for aqui contar a quantidade de livros que nós já coordenamos, eu já perdi a conta, e agora nós estamos no volume 4, que é o número 49, do caderno de pesquisa tributária, que o professor fundou lá em 1974, e que, há alguns anos atrás, ele passou essa incumbência para nós, da APET, darmos sequência. Então, eu quero dizer e repetir, como eu disse já em outros anos, se não fosse o professor Ives Gandra Martins, a APET não seria o que ela é hoje. Então, nós temos muito orgulho de tê-lo como nosso patrono, como meu mentor e como a pessoa que sempre me incentivou, tanto nos estudos como nessa parte de empreendimento na área tributária. E o professor Ives ele vai bater um papo aqui com a gente, um pouco em cima do tema, né, do nosso simpósio, né, Direito Tributário, passado, presente e o futuro na tributação no Brasil. E antes de eu passar a palavra para o professor, eu só vou dar 1 minuto aqui para o meu diretor científico, que é o Gimir, que também conhece o professor há muito tempo, né, para falar algumas palavras, enfim, Gimir. Puxa, só agradecer, é uma honra estar como coordenador aqui no simpósio, acho que foi ótimo todo o encontro, e agora com o fechamento também com o professor Ives, além da admiração assim extrema pelo professor Ives, o apreço pessoal está enorme, então para mim é uma alegria enorme daí tá como coordenador científico do simpósio e tendo o professor Ives aí para encerrar e nos brindar com as reflexões dele. Eu acho que é extremamente importante isso, porque justamente assim, o passado, o presente e o futuro, né? O professor Ives ele tem todo o histórico de tudo que aconteceu, e eu acho que não conseguimos entender o presente sem saber do passado, porque o presente é decorrência do passado. E o professor Ives, com o dinamismo dele, tudo, etc., ele consegue daí também antever os problemas aí que o futuro pode nos reservar. Então, uma alegria, professor Ives. Professor. Em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez estar sendo convidado para o simpósio, o 22º simpósio, do meu querido amigo Marcelo Magalhães Pessotto, amigo realmente fiel durante mais de 20 anos, e a Gimir Doniac, que é uma amizade que vem de pai para filho, porque o pai do Gimir era um grande amigo. Eu sou uma espécie de dinossauro do direito tributário, com 89 anos. Eu convivi durante todo esse período de vida, 67 de advocacia, 60 de professor universitário, com praticamente todos os grandes mestres de direito tributário, com os pais do direito tributário brasileiro no passado. Então, lembrando o passado, quando nós tivemos a formatação do sistema tributário, que está aí até hoje, eu convivi e acompanhei, formado em 58, com Rubens Gomes de Souza, Gilberto Lioa Canto, Carlos da Rocha Guimarães, Gerson Augusto da Silva, Almilcar Maria, e com todos, o Cid Jorge Costa, e diversos outros
mestres do direito tributário, aqueles que formataram a emenda número 18 em 65 e o Código Tributário Nacional em 67. Então, o passado do nosso direito tributário era um passado em que eram as grandes personalidades, os grandes juristas que formatavam o direito tributário brasileiro. Basta dizer que na Constituinte de 87 e 88, eu fui um dos primeiros ouvidos na subcomissão de tributos. Nós conservamos. Dornelles era o presidente, Fernando Coelho era o relator e o grande elemento de ligação era o Paturi, era subchefe da Receita Federal. Nós mantivemos praticamente a espinha dorsal daquilo que seria o sistema idealizado por Rubens, Gilberto, etc. Inclusive, num telefonema, salvamos metade do Código Tributário Nacional, quando o Dornelles me mandou já o texto aprovado pela subcomissão, dizia no artigo 146, lei complementar, lei de Congresso, compete à lei complementar dispor sobre, e dava hipótese de números clausos. Quando eu recebi por fax, não havia e-mail nem internet na época, liguei para o Dornelles e disse: Dornelles, você sabe que você incinerou metade do Código Tributário Nacional? Eu disse: mas por quê? Se você colocou como números clausos as hipóteses que seria possível em lei complementar, é evidente que o que não estiver nessas hipóteses só poderá vir a ser modificado por lei ordinária. E o Dornelles disse: mas isso já foi aprovado? Eu dou uma sugestão redacional. Vamos transformar esses números clausos em uma lista exemplificativa. Disse: como? Disse: vamos pôr lei complementar disporá especialmente. E com esse advérbio nós salvamos o Código Tributário Nacional. Ele aceitou. Isso que eu estou contando aqui, nós comentamos, eu e ele, num programa que fizemos sobre os bastidores da Constituição, com o Ferreira Neto, na época, tinha um programa de entrevistas na televisão. Mas eu entendia que o sistema foi considerado, quando aprovado naquela época, isto é, em 5 de outubro de 88, como uma das melhores partes da Constituição. Se os senhores pegarem os jornais da época, elogiavam a qualidade do texto do sistema tributário. Houve uma contribuição de pioria. E houve, durante esse crescimento das discussões tributárias, o grande problema da guerra fiscal. O problema da guerra fiscal provocou falar-se em reforma tributária permanentemente. Houve o projeto, na época, do presidente Collor, logo de início, em que ele colocou a Diosvaldo Matos Filho para coordenar uma comissão, e aquilo não foi para frente. A ideia era reduzir o número de tributos. Tivemos em contatos permanentes no escritório com os 5 elementos da comissão. Depois, o Osíris Lopes de Azevedo, na Receita Federal, na época do Itamar. Fernando Henrique colocou o Mussademes como relator e, posteriormente, como presidente, Germano Rigoto e Pedro Parente. Houve 3 anteprojetos de reforma tributária no governo Fernando Henrique, nenhum deles indo para frente. Quer dizer, projetos de emenda constitucional. O presidente Dilma tentou com Bernardo Api, o presidente Lula não fez tentativas maiores, e o Bernardo Api não conseguiu levar os seus projetos. Na época de Dilma, Michel não pretendeu mexer, e o presidente Bolsonaro da mesma forma. Mas a eleição do presidente Lula fez com que o Bernardo conseguisse convencer o presidente Lula da reforma tributária necessária. E o grande argumento era de que nós tínhamos um sistema caótico, brutalmente caótico.
Nunca um sistema constitucional tinha tantos artigos como aqueles que nós tínhamos no sistema constitucional brasileiro. A nossa tentativa daquela chamada Comissão dos Notáveis do presidente Sarney em 2012, os 12 anteprojetos que solucionariam o problema da guerra fiscal, infelizmente o Senado não levou à frente. Então chegamos a essa campanha notável que a Confederação Nacional da Indústria e o apoio do governo federal fizeram, que precisaríamos simplificar. A palavra mágica para fazermos a reforma tributária era simplificação. E aí que eu queria analisar o presente e o futuro. E o passado, em pinceladas muito rápidas, foi isso que eu trouxe aos senhores. Começamos a discutir. E o projeto não era apresentado. Falava simplificação, simplificação. Nós tínhamos algumas ideias que apareciam nos jornais. Por fim, foi apresentado na Câmara dos Deputados, numa sexta-feira. Os deputados tomaram conhecimento numa segunda-feira. Nós tivemos uma reunião, eu mesmo fiz uma exposição ao governador Tarcísio da minha preocupação com esse anteprojeto apresentado, o projeto apresentado de reforma tributária, em que eles iriam mudar só a tributação de consumo com 3 tributos, CBS, IBS e imposto seletivo. E dizia, nós temos que examinar esse projeto, porque já acho algo impressionante. É caótico o sistema atual, porque tem excesso de disposições constitucionais. Raro é o texto constitucional em todo o mundo que tenha tantas disposições como nós temos. Então, para simplificar, o que eu imaginei, os senhores deviam ter imaginado também à época, queríamos ter menos disposições constitucionais. Mas eles apresentaram um projeto com 3 vezes mais disposições constitucionais do que nós temos atualmente. E, para minha infeliz sensação de realmente ser hoje um dinossauro, um decrépito, analisar o direito tributário, enquanto eu ainda estava estudando o texto, em 3 dias, 383 deputados, mostrando um profundo conhecimento de direito tributário, aprovaram, considerando que era simplificadora, que era salvação nacional. Eu ainda estava estudando, não só eu, o meu grupo que estávamos estudando, eu, o Hamilton, o Réu Carrasa e o Humberto Ávila, tínhamos trabalhado esse projeto, fizemos, inclusive, textos de crítica àquilo, mas ainda estávamos nas dúvidas. Mas o Congresso não teve. Em 4 dias, 3 vezes mais disposições constitucionais do que aqui temos atualmente, eles conseguiram aprovar. O Senado levou um pouco mais de tempo. Nós tivemos a emenda constitucional 132, que, a meu ver, enfim, um pobre, modesto advogado provinciano, quando eu vejo a forma como se falaram todos os jornais, simplificadora, salvação, etc., eu não estava entendendo, sentia realmente, mas eu via outros grandes professores, não eu, que também tinham as mesmas dificuldades. E ficamos esperando os projetos de lei complementar. Então, o primeiro projeto, em vez de ter um código de 218 artigos para todos os tributos brasileiros, para esses 3 tributos, veio um primeiro projeto, com 499 disposições, artigos. Veio um segundo, com 197. E o terceiro não veio ainda, porque o terceiro, quando vier, vai provocar uma revolução monumental. O que ocorreu? Para simplificar o Código Tributário Nacional, lei complementar, lei que era de 218 artigos para todos os tributos nacionais, eles fizeram, por enquanto, 696 dispositivos. Evidente que isso vai gerar complicações, discussões, etc. E, a meu ver, 5 problemas apareceram.
que eu quero trazer aqui, porque é a preocupação que eu tenho sobre o Brasil. Porque o Estado vive de recursos tributários. O grande instrumento de poder é o tributo. Nós estamos vendo aí o que o governo está pretendendo levar este ano e o próximo ano para cortar despesas, aumentando despesas, uma forma estranha de cortar despesas, aumentando despesas, como nós tivemos, que levou o dólar a R$6. Mas o dado, para que os senhores tenham noção, o projeto criou, e a primeira grande, eu vou apresentar 5 preocupações só, porque não vou tomar muito tempo dos senhores. O Estado criou um comitê gestor, com 54 cidadãos que são escolhidos pelos 5.571 municípios e pelos 26 estados e Distrito Federal, que deverão cuidar do IBS, Imposto de Bens e Serviços, para todo o Brasil, lá em Brasília. Não só cuidar, receber, distribuir, etc., fazendo com que todas as operações interestaduais e intermunicipais fiquem sob controle do comitê gestor, mas decidindo sobre todas as dúvidas. O que vale dizer, os tribunais administrativos estaduais e municipais, nos estados, praticamente desapareceram, porque a média de imposto de ICMS, de receita tributária de todos os estados, a média é de 88% da arrecadação. Quer dizer, então, os tribunais estaduais não vão mais cuidar de 88% da arrecadação em nível de discussão dos grandes temas. Serão concentrados nas operações interestaduais e municipais num comitê gestor. Há 2 decisões do Supremo Tribunal Federal ao analisar o que representaria abolir a federação, o artigo 40, parágrafo 4, inciso 1º, é inconstitucional qualquer medida tendente a abolir a federação. Um de relatoria de Carlos Mário Veloso e outro, em 93, da ministra Ellen Grace, em 2010, em que eles dizem: é inconstitucional aquela que amesquinha a federação. A palavra que utilizam nos acórdãos é que amesquinha a federação. Agora, se 88% da renda deixa de existir para os estados e eles vão ter a direção de um IBS, de um comitê gestor, que vai, inclusive, decidir todas as questões referentes ao IBS, serão os tribunais administrativos, que vai receber, distribuir, é evidente que, a meu ver, a federação, enfim, na sua tríplice autonomia administrativa, política e financeira, na financeira deixou de existir. Para os municípios, a média representa 44%. Então, a primeira preocupação é o amesquinhamento da federação. A segunda preocupação é a seguinte: os estados exportadores líquidos e os municípios exportadores líquidos são os médios e os grandes. Eles, evidentemente, hoje, os municípios ficam com 100% do ISS e os estados com 2/3 do ISS, porque 1/3 vai para o destino. Então, os estados exportadores líquidos são aqueles que mandam mais mercadorias para fora do que recebem. E os municípios, aqueles que mandam mais serviços para fora do que recebem. Agora, esses estados exportadores líquidos vão ficar sem os 2/3. Eles vão ter uma perda. Os municípios vão ter uma perda. E o governo estabeleceu que haverá uma recomposição para diversos fundos, inclusive esse, das perdas, de 60 bilhões de reais.
A União tirará 60 bilhões de reais, além da receita necessária para os seus serviços, para compensar estados e municípios. Mas eu entendo que vai ser insuficiente. Conversava com o prefeito de São Paulo, uns meses atrás, assim que estávamos discutindo a reforma, e ele me dizia: professor, eu estou preocupadíssimo. Eles assistiam minha palestra, quando eu fiz para o governador Tarcísio, assim, dias antes da aprovação. E ele me dizia o seguinte: São Paulo, com esta reforma, a cidade de São Paulo vai perder 15 bilhões de reais. Então, 60 bilhões para cobrir todos os fundos, a meu ver, serão insuficientes. E por que esse terceiro projeto de lei complementar não foi apresentado? É como se farão as compensações. Como é que se calculará? E eles estão tendo problema, tenho conhecimento disso na reforma, de como enquadrar. Dizia eu, inclusive num debate com o Bernardo, na Federação do Comércio, e outro na Federação das Indústrias, não seria difícil fazer cálculos. Todos os municípios, todos os estados são obrigados a apresentar orçamentos. É só olhar os orçamentos, quanto é que se recebe cada um, é saber nos estados quais são as operações, os cálculos que a inteligência artificial faria imediatamente, nós saberíamos quais são hoje as perdas que se teriam se nós tivéssemos aplicado hoje em relação a todos. Esses 60 bilhões foram calculados da forma mais científica possível. A União, quando mandou, disse: vamos ter 40 bilhões. Daí, estados e municípios: não, vamos ter 80 bilhões. Eles disseram: não, fazer a média, 60 bilhões. Agora, com todos esses orçamentos, com tudo que tínhamos que calcular, essa base de fazer conta de chegar, como se fosse um jogo de pôquer ou algo semelhante. Então, na prática, eles estão tendo a dificuldade de calcular como é que vão cobrir as perdas. Então, o segundo ponto é que estados e municípios exportadores líquidos de serviços e mercadorias terão que ser compensados porque vão ter perdas, e são os médios grandes e os grandes estados e municípios. Porque os médios e pequenos municípios e estados vão ganhar, porque vão ficar com a totalidade do imposto novo criado pelo IBS. Terceiro ponto. A União, evidentemente, vai ter que tirar 60 bilhões de reais. Os senhores têm acompanhado essa guerra orçamentária, o problema de juros, o problema da discussão entre o Banco Central e o governo federal. Para as despesas atuais da União, o governo anterior deixou em caixa 50 e poucos bilhões de reais de superávit primário, não contando juros, etc. O primeiro ano do governo atual, nós tivemos um déficit de 270 e poucos bilhões de reais. Somados os 50 que tinha em caixa, um déficit real foi de mais de 300 bilhões de reais. Esse ano vamos continuar tendo um déficit elevado. Por quê? Por que o dólar chegou a R$6? Porque percebem que o governo não tem cortado despesas, tem gasto o que não tem. O aumento do endividamento do poder público brasileiro no governo atual, nesse 1 ano e 9 meses, foi de 500 bilhões de reais. Eu vou dar uma medida. Os senhores consideram R$1 uma medida monetária insignificante. E os senhores consideram 1 segundo uma medida de tempo insignificante. Então, eu vou pôr 500 bilhões de reais de um lado e 500 bilhões de segundos do outro, que são duas medidas insignificantes. 500 bilhões de segundos duram 15 mil anos. Nós estaríamos já ainda na civilização de Cro-Magnon, se tivéssemos 500 bilhões de segundos. 1 bilhão de segundos dura 31 anos. Para que os senhores percebam a barbaridade dos valores. Agora,
Se o governo, com o sistema atual, que não tem que compensar ninguém, tem tido esses déficits, eu pergunto aos senhores, quem é que terminará pagando a conta? Aumentando o endividamento, dificultando nós termos nas agências de rating de fora um apoio, ou aumentando a tributação. Por exemplo, esse projeto de ontem. Os senhores veem o seguinte, eles vão tributar para quem tenha renda de R$50 mil por mês. E quando diz renda, não só a renda de trabalho, de aplicações financeiras, etc. 10%. Vamos fazer o seguinte, como é que se aplica em bancos? Se aplica hoje em títulos de renda fixa, aquelas aplicações que o sujeito não ganha muito, mas não perde nunca. Ou a inflação, e mais um percentual de 4%, 5%, 6%. Se nós tivermos 10% sobre o valor nominal, que é o que apresentou o presidente Lula, significa que todos que aplicarem no sistema financeiro vão perder dinheiro, porque realmente, de renda atual, eles vão ter 5%, 6%, mas vão ter que pagar 10% sobre o valor nominal daquilo que ganharam. Pânico no mercado, por isso que não conseguiram. E, do ponto de vista populista, todas as teses são muito simpáticas. Vamos tributar os super ricos, vamos tributar a distribuição de dividendos. Distribuição de dividendos, há duas formas de tributar dividendos. Lembrando o meu querido amigo Velho Doniac, pai do Gimir, que trabalhou na Receita Federal, entendia disso. Se eu tributo metade na empresa e metade na distribuição, é evidente que eu ganho uma parte agora, uma parte eu vou ganhar mais tarde, e nem sempre ganhar se não houver distribuição de lucros. Se eu tributar tudo na empresa, eu ganho antes e tudo, porque independe de distribuição ou não. Quando o Everardo Maciel pensou, essa foi a razão, é evidente que preferia aumentar, nós temos 34% entre IR e CSL, entende que é muito maior a tributação assim do que a da maior parte dos países que tributam ou na distribuição em uma parte na empresa. Mas apresentam como o cidadão devia pagar os 34% e mais alguma coisa. E mais os 10% necessariamente, se for aprovado isso. Quer dizer, teses populistas, mas sem nenhuma tecnicidade. Por exemplo, juros estão elevados. Se eu tenho uma empresa em que eu tenho diversos acionistas, alguns com mais capital, outros com menos capital, e os acionistas que têm capital emprestam para a sua empresa, os juros de capital próprio têm o mesmo tratamento de juros bancários hoje. O que o governo diz? Não tem que ser só juros bancários, porque juros de capital próprio terão que ser tributados. Então, a empresa tem que pagar mais juros bancários, porque os juros de capital próprio, enfim, já não deduzirão, não vale a pena emprestar. Então, quando há múltiplas, raramente se tem empresa de um dono só. Resultado, outra tese populista, sem nenhuma... Quando se aumentou para 34, era porque, efetivamente, ou quando se criou juros de capital próprio, era para permitir, num país em que os juros sempre foram elevados, conseguir um financiamento mais barato para as empresas. Teses populistas. Mesmo com essas teses, nós estamos com déficits monumentais. Quem vai pagar a conta desses 60 bilhões, que eu já acho que serão muito mais, que o governo vai ter que dispor, além das suas despesas necessárias? Somos nós. Somos os contribuintes. O aumento do endividamento que representará redução de confiabilidade nacional em receber investimentos. Quarto ponto, que também me preocupa. Todas as empresas, elas terão até 2032
para adotar um sistema simplificado e conviver com 2 sistemas. Então, terão que manter todo o sistema atual e mais. E não é 8 anos. A maior parte das empresas no Brasil criadas não duram 5 anos. 8 anos é um tempo monumental. Então, os senhores veem que, durante 8 anos, para simplificar, vamos ter a complicação. As grandes empresas vão ter que ter o seu sistema de contadores, etc., para o sistema atual e mais, desde 2025, já se preparar para, em 2026, com a CBS, estar entrando num novo sistema. Então, para simplificar, vamos complicar até 2032, se não houver um aumento de uma prorrogação de prazo pela inviabilidade. E, por fim, o último das minhas preocupações que eu trago aqui para os senhores é o seguinte: todas essas questões vão merecer, evidentemente, interpretações. Eu trabalho há 67 anos como advogado, há 60 anos como professor universitário. Em matéria tributária, em clara e cessa de interpretar, isso não existe. Todas as exposições merecem interpretações. E quanto mais textos, mais interpretações se dão. O Supremo Tribunal Federal levou em torno de 30 anos para definir o que era a operação, do que era a circulação e o que era a mercadoria para o ICMS. Circulação econômica, circulação física, etc. Os senhores já imaginaram o que haverá de dúvidas, o que, na aplicação dos 2 sistemas, e isto tendo que, enfim, ser todos trabalhados no comitê gestor. Então, os contribuintes vão ter que discutir qualquer questão, quando se falar, entender qualquer coisa para fora, no município, qualquer serviço que prestar fora, terá que discutir lá em Brasília, no comitê gestor. E o que ocorrerá? A meu ver, teremos um problema sério, e é isso que eu queria trazer como a quinta e maior preocupação. Eu considero que esse projeto é um projeto de poder. Porque é evidente que o regime jurídico da CBS é idêntico ao regime jurídico da IBS. Se são idênticos, o que o projeto de lei complementar 108 definiu? 4 cidadãos do CARF e 4 cidadãos do comitê gestor definirão as dúvidas sobre esse, enfim, número enorme desse, enfim, nós vamos ter, já temos 696 artigos, vamos ter muito mais com o novo projeto. Agora, os senhores veem o seguinte: o CARF, quando entrar para discutir a estabilização da interpretação, o CARF vai entrar com uma posição única, que representa um único poder. Os 4 indicados pelo comitê gestor são 4 de um comitê, uma comissão do comitê fragmentada. Os estados do norte pensam diferentemente dos estados do sul, os municípios. Bastará um só dos 4 indicados mudar para a interpretação preferida do CARF, já que esse comitê daqui é fragmentado e o outro é de um poder só, para nós termos o domínio completo da União sobre estados e municípios, os seus impostos circulatórios, que para os estados representam a sua maior receita. Quem tiver no poder, no governo federal, será aquele
que dominará essa federação. Porque as dúvidas, tudo, serão solucionados não pelos comitês de 4 e 4, mas aquilo que o CARF decidir que vai ser seguido, porque os 4 entrarão fragmentadamente, representando as grandes dificuldades que existem entre os estados do Norte, Nordeste, região Centro-Oeste, entre os municípios. Então, os senhores percebem que pode ser que, pela própria idade de 89 anos, já não consiga racionar tão bem quanto os gênios que criaram. Mas o que eu estou vendo é de que nós estamos com grandes dificuldades para o futuro, para essa reforma simplificadora, que eu sempre entendi. Se eu vou fazer uma reforma para simplificar, para todo mundo entender. E os senhores hão de convir que, com tantos dispositivos, se não for algum especialista, vai ser difícil entender. E é por isso que eu termino com uma frase, uma lembrança. Essa reforma tributária foi pensada em gabinetes. Evidentemente que todos os grandes teóricos, eu tenho uma grande admiração pelo Bernardo Arqui, acho que é um grande economista, mas nunca administrou um bar de esquina. Não sabe o que é a vida empresarial. E quando é a teoria que faz, sem o exame da realidade, daquilo que compreende, o dia a dia do empresário, dos estados, dificuldades dos estados, dos municípios, as ideias, por mais brilhantes, correm o risco de conflitar com os fatos. Isso me lembra a história que contam de um dos maiores filósofos da história mundial, que era Hegel, pai do idealismo, também das grandes ideias. Um dia, um aluno chegou para ele para apresentar os seus conflitos de interpretação. É o que conto. Não se sabe se isso foi verdade ou não, mas, pelo quanto, conta-se na história. Era o pai do idealismo, como das ideias que nós estamos tendo, de uma equipe que nunca trabalhou em nenhuma empresa, mas que, de rigor, imaginou para todas as empresas, para toda a Federação Brasileira, um processo perfeito de simplificação. Chegou o aluno e disse: mestre, eu vejo um conflito enorme entre as ideias apresentadas pelo senhor e os fatos que nós conhecemos da vida. O Hegel, que era um homem filósofo, virou para o seu aluno e disse: pior para os fatos. E, às vezes, eu tenho a impressão que nós estamos dizendo pior para os fatos com essa reforma tributária. Muito obrigado. Professor Ives Gandara, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui conosco. Já estamos aí às 18h30, já no final do nosso evento. A gente só tem que lhe agradecer muito, né? E que, bom, está aqui, professor, o 49º número do nosso caderno de pesquisa tributária, o IVA Dual, mais de 100 autores, e mais uma vez, em público, muitíssimo obrigado por ter passado o bastão desse projeto para nós aqui da associação. Marcelo, mostra a simplicidade aí na reforma, né? O tamanho do livro. Verdade. É isso, professor. De toda forma, todos vocês, muitíssimo obrigado por terem participado desse 22º simpósio de Direito Tributário, e eu dou aqui por encerrados os trabalhos de hoje. Muito obrigado. Vamos tirar uma